Fala Vascão, e aí, tudo bom? Espero que você tenha tido um dia abençoado, dia de tranquilidade. Aí começando, né, mais uma semana, segunda-feira, e é importante a gente começar a semana muito bem. E vamos começar muito bem com informações do nosso Vasco. Desde já quero te pedir que você que gosta de notícias sobre o Vasco, novidades, tudo que acontece no nosso clube, curta, comente, compartilha, é, faça aquele triplo C aí para a gente poder é, fazer esse canal crescer, né? Se inscreva também no canal, para você que não é inscrito, é, comente com seus amigos, seus parentes aí, o pessoal que gosta de notícias do Vasco. E vamos que vamos, né? Que o Vasco não para, tem muitas informações acontecendo no dia de hoje. Aconteceu a apresentação do Johan Rojas, foi por volta de 2 horas da tarde, mais ou menos, aí a apresentação desse centroavante, meio atacante, né, que está chegando aí para reforçar o elenco. Sabemos que ele é um jogador para compor elenco, na verdade ele vem mais para estar ali no banco de reservas, e eu creio que ele vem para brigar por posição. E teve também aí as entrevistas de Edmar Lopes, nosso executivo de futebol, e logo após a entrevista coletiva do Fernando Diniz, dando todo o seu parecer aí depois da Copa do Brasil. O Vasco não conseguiu ser campeão, e tantas perguntas que fizeram sobre as expectativas que ele tem do elenco, os jogadores que ele tem, se realmente vão suprir, né, as necessidades do time, o que ele espera para ter novas contratações, e muitas perguntas foram feitas, tanto para o Edmar, quanto também aí para o Fernando Diniz. Sobre Johan Rojas, a gente, assim, vamos ser sinceros, né, gente? Ninguém estava muito interessado na apresentação do jogador. A gente já tinha todas as informações sobre ele, mas não adianta nada a gente ficar entrevistando um jogador que a gente nunca viu jogar, ele não é conhecido, né? Então basta a gente esperar ele entrar em campo para ver se realmente ele vai corresponder à altura, se realmente ele vai fazer jus aí o investimento que o Vasco está fazendo nele. Ele já veio assim com uma certa pompa, né? Já veio é, colocando moral, dizendo que vai conquistar o espaço dele, e a gente espera ver isso mesmo. A gente não pode subestimar, né, o jogador, porque a gente não conhece, porque tantos jogadores que chegaram no Vasco, principalmente na temporada passada, que nós nunca tínhamos ouvido falar, e hoje são peças fundamentais no time. Nós temos aí exemplos do próprio Nuno Moreira. Quem é que ouviu falar de Nuno Moreira? A não ser que você estivesse acompanhando aí o futebol português, né, o futebol europeu, aí você tinha alguma informação sobre esse jogador, mas somente quando ele jogou no Vasco e mostrou todo o seu talento, aí a gente conheceu que realmente foi um investimento que valeu a pena. E o Johan Rojas, nós esperamos que ele venha nos ajudar ali na meiuca, ali no meio de campo, junto com o Felipe Coutinho. Eu creio que ele será um jogador que vai dar uma válvula de escape, com passes precisos, dribles curtos, velocidade. É um jogador que chuta com as duas pernas, mas a melhor perna dele é a direita. Todas essas informações a gente já tem dele. Então,
Johan Rojas chegou hoje, a gente foram feitas perguntas ali para ele, mas perguntas corriqueiras que não fazem nem sentido a gente reprisar elas aqui, porque é tudo a mesma coisa. O que mais a gente estava interessado era sobre o que o Edmar, o nosso executivo, iria falar nessa entrevista, porque a gente quer saber sobre as contratações e quer saber como que o Vasco está indo para o mercado da bola, haja visto que nós estamos aí bem, comparado com os outros clubes, nós estamos muito atrás em termos de contratações. O Rojas chegou hoje, se apresentou. Temos o Alan Saldívia, que é o zagueiro que o Fernando Diniz pediu, e ele está chegando por essa semana aí, está por detalhes para assinar com o Vasco. Será a segunda contratação dessa janela, mas quem mais virá? E hoje foi perguntado ao Edmar o que está, né, travando o Vasco a fazer contratações. E o Edmar foi bem categórico em dizer que, à medida que o Vasco for liberando jogadores do elenco, que na visão do Fernando Diniz está muito inchado, ele mesmo falou hoje isso também na entrevista, um número de jogadores muito grande, à medida que esses jogadores forem sendo dispensados, e a folha salarial vai sendo, vamos dizer assim, diminuída ou ganhando um espaço, aí o Vasco vai partir para as contratações. E eu acho que, dependendo dos valores de salários de jogadores que estão saindo, na mesma proporção o Vasco também vai contratar. Por exemplo, jogadores que ganham de 700 a 800 mil reais, jogadores que têm salário de até R$1 milhão, podem sair, e isso pode abrir um espaço na folha salarial, e nós vamos fazer contratações neste nível, né, de jogadores que recebem esse valor de salário. E aí a gente está falando de jogadores que são jogadores de renome, jogadores que realmente venham ajudar o Vasco a se tornar um time mais forte para essa temporada. Porque, como foi perguntado ao Edmar, a importância de reforçar o time para as competições que nós vamos competir aí neste ano: Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro e o Campeonato Carioca, que vai começar agora dia 15. Então é importantíssimo a gente ter um elenco forte, com um banco de reservas também forte, porque o Vasco sofreu muito com essa deficiência no banco de reservas na temporada passada. O Fernando Diniz, quando ia fazer uma substituição, ele olhava para o banco de reservas e ele chorava porque quem que ele iria colocar. E nós cansamos de ver o Fernando Diniz indo com um elenco, com um time para um jogo, indo até aos 75 minutos do segundo tempo para ele fazer uma substituição. Por quê? Não é porque ele não quer fazer a substituição, é porque o elenco, o banco de reservas é pobre. Então ele vai trocar, por exemplo, Felipe Coutinho, e vai entrar quem? Então sempre tinha essa dúvida, né? Em relação a laterais, tira o Paulo Henrique, vai entrar quem? Então o Vasco, ele sofre com isso, e eu acho que o Admar hoje deixou bem claro
que nós vamos ir para essas contratações que vão ser, a princípio, pontuais. A princípio, vão ser contratações que vão reforçar alguns setores do time. Ele deixou claro que está já em conversas avançadas com um atacante. Nós não sabemos quem é. Pode ser esse atacante tão misterioso que o pessoal está comentando aí, que viria para fechar aeroporto, para receber no aeroporto, coisa desse tipo. Isso são youtubers, né, influencers, que até mesmo jornalistas que estão dizendo sobre isso. A própria diretoria do Vasco, o Edmar, não falou nada disso, mas são especulações que estão, são rumores que estão correndo por São Januário, que virá um jogador, um centroavante, que fará com que a torcida vá lá receber ele no aeroporto, vai fechar o aeroporto. Vamos ver, né? Vamos ver, será que isso vai acontecer? A gente fica nessa expectativa aí, né? Será que vamos ter um outro Payet aí? Vamos lá, vamos ver o que vai vir. Mas, independente do que vai acontecer, nós sabemos de que o Vasco vai ao mercado, está indo ao mercado de trabalho, mas ele quer ser cirúrgico na escolha dos jogadores para que possa reforçar o elenco. O Fernando Diniz também disse que espera novas contratações, mas se não vier, ele vai trabalhar com o que tem, e ele diz que está satisfeito com o que tem, mas nós sabemos que isso daí é uma coisa que o técnico tem que falar para ficar bonito, né? Mas claro que ninguém vai dar uma de Sampaoli, que chega e fala lá na imprensa que ele todo dia chega lá para a diretoria e exige que venha jogadores, porque com os que tem não está dando, entendeu? Ele não é... O Diniz não é um Sampaoli. Ele vai, principalmente porque ele tem uma relação de amizade com o Pedrinho, e o Pedrinho também confia muito no trabalho dele. Então, o Diniz, ele vai sempre ser esse cara cavaleiro, vai chegar e vai falar, não, dá para ir, a gente dá um jeito aqui, pega um menino da base, traz um jogador, mas o jogador que não é tão conhecido assim, mas eu vou fazer ele jogar. Como eles mesmo está participando das contratações e está ligando para os jogadores, ele conversa com os jogadores e convence os jogadores a aceitarem vir para o Vasco, porque ele já coloca para esse jogador de que ele pode ter chance sim de ser titular e crescer, fazer o seu futebol crescer, para ele ser visado, para ser convocado para uma Copa do Mundo, que esse ano é o ano de Copa do Mundo, e muitos jogadores estão visando isso, principalmente aí nós temos no nosso elenco colombianos, argentinos, nós temos uruguaios, paraguaios, chilenos. Então ele pode trazer jogadores como esses para que eles venham usar o Vasco como vitrine e ter aí uma possível convocação para as suas seleções. Mas a gente fica aqui na expectativa. O vascaíno sempre aí com aquela dose de paciência tripla, né, de aguardar, de esperar. E eu sei que é angustiante, porque todos os dias que você vai para a internet, que você vai falar, vai
ouvir falar de futebol, você vai ouvir falar de contratações dos outros clubes. Isso tem acontecido aí todos os dias. Fluminense reforçando o elenco, o Flamengo contratando, mesmo com o elenco do Mulambo lá, que é um elenco superior a muitos times, ele está lá contratando, fazendo as suas contratações. O Palmeiras está aí sondando vários jogadores, está tirando jogadores dos outros clubes. Então nós estamos vendo as movimentações do mercado da bola, e enquanto isso a gente está aí se contentando com o Juan Rojas e Alan Saldívia. São os dois que estão chegando aí. E o vascaíno tem que ter paciência, tem que ter paciência. E essa palavra sempre vai martelar na nossa cabeça, eles sempre vão falar isso. Mas o que nós devemos acreditar? Acreditar que o Pedrinho ele está fazendo de tudo para que esse histórico mude, e que daqui a alguns meses nós possamos ter uma revenda da SAF, e com esse potencial investidor, que pode ser o Marco Lamáquia, ou pode ser um outro investidor que dizem que já tem outra família interessada também na compra da SAF do Vasco. Então, essas coisas podem acelerar o processo e fazer com que o Vasco, pelo menos se não for agora, mas na segunda janela, nós venhamos vir com mais força, e aí sim nós vamos ter uma expectativa boa de contratações. Mas por enquanto é paciência, é esperar, é ver os outros clubes contratando, gente se reforçando, e a gente aqui se contentando com o Juan Rojas e Alan Saldívia. Valeu, Vascão!